Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista e hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador André Maldonado, do PP. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. André, eu que agradeço. É um prazer participar mais uma vez aqui com a TV Câmara. Muito bem. Esse momento de prestação de contas, com o eleitor, para falar um pouquinho dos trabalhos, dos projetos que o vereador tem trazido para a Câmara, E durante a última sessão o vereador falou um pouquinho sobre os distritos industriais, vereador? O senhor faz parte de uma comissão, participou de uma reunião. Atualiza para a gente, para quem está nos acompanhando, em que pé que está essa discussão dos distritos industriais aqui em Bauru? Hoje nós estamos tramitando aqui na casa um projeto de lei que regulariza as construções dos distritos industriais, porque hoje nós temos uma limitação. Você pode construir apenas em 60% do terreno. E esse projeto de lei ele visa a construção em até 100% do terreno. Esse projeto de lei está tramitando, foi aprovado em primeira discussão, aí depois ele foi sobrestado para que haja uma convocação de uma audiência por parte da SEDECOM e nós estamos monitorando isso, acompanhando e em breve eu acredito que ele vai ser aprovado, o que vai trazer mais segurança para os empresários e também uma regularização daqueles que construíram da forma errada, Foram construindo sem projetos e hoje nós precisamos regularizar, porque é um tipo de situação que não tem como se falar assim, o que a gente vai fazer? Vai derrubar uma empresa que está gerando emprego? Então, se ela está dentro da segurança que o Corpo de Bombeiro exige, a Câmara tem que validar isso e liberar esse projeto para seguir adiante. Até porque isso também acho que incentiva novas indústrias a adquirirem um terreno, Porque quando você fala, eu vou poder construir um pouco mais da metade, você vai ter todo o espaço. Está estranho, vereador? Só 60% do terreno, você entrega uma área para a empresa, mas só pode construir um pouquinho mais da metade. Aquelas leis que seguiam nos distritos industriais, a mesma lei do padrão de um condomínio fechado, lá que você tem que largar o corredor aqui, recuo lá atrás, recuo de frente, e esses recuos, eles acabam pegando quase 40% da área. E não faz sentido. Em outras cidades, a prática hoje de distrito industrial já permite a construção de 80% a 100%. Então, é esse modelo que a SEDECOM propôs aqui. A gente, através da Comissão de Indústria, estamos tratando esse assunto, batendo esse papo com as entidades de classe para que a gente aprove o quanto antes esse projeto. Já que vocês estão tendo essa conversa, do outro lado, como é que foi a aceitação, a cobrança da parte dos empresários com relação a isso? É muito boa. Inclusive, esse projeto ele foi sobrestado e até por uma questão que o vereador Segala levantou, porque nós queremos estender esse benefício não só aos distritos, mas também às empresas que estão fora do distrito. Mas como há uma legislação diferente, quando é fora do distrito, é necessário que passe pelo plano diretor e pela lei de zoneamento. Então, como nós também estamos em ano de aprovação de plano diretor, de lei de zoneamento, então nós queremos tratar esse assunto também. Então, essa audiência que vai ter, ainda não definiu data e local, a SEDECOM está definindo, deve ser em alguma entidade de classe, Ela é justamente para tratar esses assuntos. Os empresários, eles têm essa demanda, eles querem que isso seja feito. Muito bem. O outro assunto que o senhor tratou também na sessão, que envolve muito a política do município, e aí o senhor vai explicar para a gente, para quem está nos acompanhando, inclusive, o que isso traz de benefício para o município, que Bauru hoje não tem representatividade nos parlamentos, seja deputado estadual, deputado federal, não tem a quem recorrer nesse momento. Temos um senador, mas fica um pouco mais distante, não é aquela pessoa que destina tanta verba para o município. No seu ponto de vista, o que isso representa para o município, vereador? Nós perdemos muito com a falta de representatividade. Eu entendo que, por exemplo, nesse assunto dos distritos industriais, um grande problema que Bauru enfrenta é a lei do Cerrado. Nossa lei do Cerrado ela é mais drástica do que a da Mata Atlântica. Então, aqui nós temos uma conservação mais drástica do que a Mata Atlântica. Então, mas o que isso tem a ver com a representatividade? Muito, porque não tem como mudar essa lei do Cerrado se não for com um deputado estadual propondo isso lá na LESP, abrir essa discussão. Então, se ele não propor lá, não tramitar pelas comissões lá e não aprovar, nós nunca vamos mudar. E com isso, nós perdemos empresas, indústrias. Um grande exemplo que nós temos aqui na cidade que está ajuizado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, é a Tilibra. A Tilibra tem mais de 200 mil metros quadrados que ela não consegue utilizar por causa da lei do Cerrado. E é uma área dela e não faz sentido nenhum não poder utilizar, até porque a gente tem compensação para isso.
tem como entregar, né? Nós aqui não queremos danificar o meio ambiente, nada disso. A gente tem que proteger o meio ambiente, mas também trazer desenvolvimento para a cidade. Essa falta de representatividade, ela atrapalha a gente em recurso. Eu fiz uma cobrança ao senador. E por que ao senador? Porque o senador é a nossa única representatividade hoje. Por mais que é distante, mas ele cuida do estado inteiro, ele é senador do estado todo. Então, assim, eu fiz uma cobrança a ele no intuito, e aí houve a resposta das verbas que ele enviou para Bauru, e ele tem enviado verbas, ele tem comparecido na cidade, mas ele é um só, então nós precisamos agora, nessas próximas eleições, trabalhar para que Bauru tenha deputado federal, deputado estadual, para que Bauru tenha uma estrutura que consiga nos atender nessas esferas. No seu ponto de vista, o que falhou no passado, nas últimas eleições, para que a gente caminhasse para esse cenário de hoje? Pergunta para pensar o que fazer agora no próximo ano, né, para que Bauru tenha representatividade, consiga eleger pelo menos um, né, para o porte de Bauru, pelo menos um para cada esfera, né, federal e estadual. Acho que são uma série de problemas, né? Eu me lembro do deputado Pedro Tobias, que para mim foi o último deputado estadual relevante da nossa cidade, mas o Pedro Tobias ele não fez sucessor. Ele foi uma pessoa que parou e não houve um trabalho de sucessão. Talvez até em virtude de algumas situações que aconteceram que a gente não tem como prever, como o falecimento de pessoas próximas na época, né, que vinha com esse trabalho. Sim. Mas, infelizmente, não houve sucessão. Nós tivemos aqui o deputado Rodrigo Agostinho, federal, que também não conseguiu continuar o trabalho dele, né? Ele acabou não sendo reeleito. Então, não houve uma aprovação da população. Fica claro que a população não aprovou o trabalho e, por isso, não o reelegeu. Sem contar no excesso de candidatos, né, que saem como opções. E também um problema que já está comprovado isso, que mais de 40% da cidade vota para quem é de fora. Então, esse é um ponto que a cidade tem que fazer um alerta. Bauru é uma cidade protagonista na região. Então, nós precisamos trazer esse protagonismo de volta, porque na época que nós tínhamos aqui Pedro Tobias, nós conseguimos trazer muitos investimentos para a cidade, por exemplo, Hospital Estadual, Faculdade de Medicina, que foram conquistas que vieram através do trabalho dele, né? Sem dúvida, vereador. E agora voltando para o município, né, falando um pouquinho sobre Bauru, o senhor também tem apresentado projetos, alguns já aprovados, outros em tramitação. Um deles é o projeto que altera a questão da multa em terrenos aqui no município, né? Já existe para quem não cuida do terreno, mas o senhor trouxe inclusive para discutir um pouquinho e apresentar para a população o que é esse terreno, o que muda a partir de agora, se a sua lei que o senhor propôs for aprovada aqui na Câmara. Hoje nós estamos majorando a lei em 10 vezes mais o valor da multa. O que nós estamos buscando nisso? Nós estamos buscando que hoje a multa, ela compensa, a pessoa prefere deixar o terreno abandonado e ser multado do que praticar uma limpeza. Então nós estamos querendo mexer no bolso para que haja uma conscientização da população no sentido de manter aquele terreno limpo, evitar queimadas, evitar dengue, evitar uma série de problemas que nós temos na cidade. E, inclusive, esse projeto ele também prevê que, se aplicada a multa se aplicada a advertência e não for feito, será aplicado a multa e a prefeitura tem o poder de ir lá executar a limpeza e passar a cobrança no IPTU. Então são duas cobranças. Duas cobranças. Então, assim, a cobrança do serviço e a multa. Então, é um projeto que está em tramitação, ele tá na casa aqui nas comissões, estamos esperando a aprovação para que ele vá para o plenário. Indo para o plenário, nós vamos defender essa tese, porque é muito importante que a população, infelizmente, tem que doer para que os empresários, as pessoas que têm áreas, tenham consciência do mal que ela faz para a cidade, até o poder público mesmo, com as áreas dele abandonadas, criando um monte de problema na saúde. Muito bem, e para a gente finalizar, vereador, tem um outro projeto também de interesse da população, porque você vai falar, mas só envolve uma categoria. Não, de forma alguma, isso envolve a população como um todo, né? Que é a política de inclusão de pessoas em situação de rua. O vereador tem aqui uma proposta para tentar incluir essas pessoas no mercado de trabalho, ele vai explicar para a gente. E saindo a pessoa em situação de rua do mundo que ela vive, com certeza a cidade começa também a melhorar, porque a gente vê que Bauru tem muita, né? A população em situação de rua é muito grande aqui no município. Quem sabe, né, vereador, com
com esse projeto isso possa mudar um pouquinho o cenário aqui do município. O que o senhor propôs? A ideia de um projeto de lei é sempre entrar na dor, né? Na dor da cidade ali de tentar cooperar. Então a nossa proposta é que empresas que prestam serviços para a prefeitura, se ela adquirir ali contratar uma pessoa em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, ela tem uma pontuação melhor no processo licitatório. Algumas cidades já aplicam Que legal. Já aplicam esse regime e nós buscamos essa lei da cidade de Jundiaí, que a gente tem um parlamentar lá próximo, amigo do mesmo partido, e eles aplicaram lá e lá deu muito certo. Lá tem construtoras trabalhando, então você pega aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que muitas vezes a sociedade não acredita mais nela, você dá uma oportunidade de mudança de vida para ela e esperamos que essa lei passe aqui também e que as empresas possam utilizar desse benefício, porque nós temos muitas empresas no município e na região que prestam serviço, participam de licitações e que podem trabalhar e podem gerar esse benefício para a sociedade. O senhor falando aqui me veio à mente um processo parecido que é com os reeducandos, né? Que acabam tendo uma oportunidade. Quantos reeducandos que, se não tivessem esse tipo de oportunidade, sairiam do sistema prisional e voltariam para o crime? Muitos deles, é claro que nem todos, ainda é uma utopia que isso seja 100%, mas muitos deles, ou pelo menos alguns, se alguns conseguiram, depois de cumprir sua pena, ser encaminhado para o mercado de trabalho, já é uma vitória. Então, acho que caminha mais ou menos parecido, né, vereador? É bem próximo, porque você coloca aquela pessoa rejeitada, né, aquelas pessoas que ninguém olha para ele, e ali a gente que muitas vezes tem um trabalho social, que acompanha, você vê que tem pessoas que falam 2, 3 idiomas na rua, tem pessoas qualificadas, tem pessoas bons pedreiros, bons carpinteiros, bons mecânicos que estão na rua. Só falta oportunidade. Falta oportunidade. Às vezes, por alguma situação, lápis da vida, alguma coisa que houve, algum dano, né? A pessoa acabou se perdendo, entrou no caminho, às vezes, do alcoolismo, às vezes até no caminho das drogas. Precisa ser tratada, precisa ser cuidada, mas também precisa ser inserida novamente no mercado de trabalho para que ela não volte mais para essa condição. Perfeito. Vereador André Maldonado, muito obrigado por participar com a gente aqui, dividir um pouquinho o seu trabalho parlamentar aqui com a população e conte sempre com a TV Câmara. Obrigado, André. Obrigado pela TV Câmara. Parabéns pelo espaço que vocês abrem aqui para nós. Estamos à disposição. Muito obrigado ao vereador e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.